Bem, sejam todas muito bem-vindas, mulherões. Eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, especialista na superação da depressão, da ansiedade. Então, aqui a gente está falando sobre o remédio não ser milagroso. E eu quero mostrar para vocês isso que eu acabei de falar. E para isso eu vou partilhar aqui com vocês, que estão aqui assistindo, uma tela que traz uma matéria que fala exatamente assim. Da SIC Notícias, tá bem? Isso é uma matéria semi-recente, 2023, que fala antidepressivos atenuam as emoções más e boas. Um amortecimento indesejado de todas as emoções é um dos efeitos secundários mais frequentes dos antidepressivos. E agora os cientistas sabem por que tal acontece. Eu vou direto para o ponto que eu quero ler para vocês aqui, porque tudo que eu falo para vocês é com base científica. Algumas pessoas vêm de vez em quando e dizem qual é a base científica. Gente, o que eu mais faço é, antes de trazer qualquer conteúdo para vocês, pesquisar e pesquisar muito. Eu não me tornei especialista na depressão e na ansiedade por acaso. Eu me tornei pela minha profundidade, pela minha entrega e por querer realmente saber como vencer essa doença. E é isso que eu trago. Então, aqui está escrito, uma classe amplamente utilizada de antidepressivos, particularmente para casos persistentes ou graves, são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os famosos ISRS, tá? Existe o ISRS, existe os benzodiazepínicos, os ISRN, que é de noradrenalina, entre outras variantes de medicação. Mas nesse caso aqui a gente está falando sobre os ISRS. Então, quem toma citalopram ou Celexa, escitalopram, Lexapro, paroxetina, fluoxetina, Prozac ou sertalina, Zoloft, são pessoas que estão com uma propensão muito grande para terem o seu estado de saúde, ou seja, para terem o seu estado de saúde como se estivesse numa melhora, mas vivendo um momento de sobrevivência. E é por isso que muitas pessoas que estão com depressão e com ansiedade acabam não conseguindo demonstrar emoção. Não conseguem mais chorar, sorrir, ficar feliz. As situações acontecem, parece que ela está num estado de inércia. Ela não consegue se emocionar nem com o nascimento do neto. Ela não consegue chorar com a perda de alguém que ela ama. Ela não consegue sorrir com as gracinhas da vida, com as coisas engraçadas que acontecem. Os testemunhos mais lindos que eu recebo das minhas alunas, que são, assim, testemunhos pequenos, mas que para mim têm mais importância. Ainda outro dia aconteceu uma coisa muito parecida. Recebi um comentário de uma aluna, né, que está no acompanhamento, e ela disse assim: Gi, hoje vi minha cachorrinha brincando com meu gatinho e fartei-me de rir. Eu já não lembro da última vez que eu sorri por algo tão besta. Vocês conseguem compreender o quanto alguns medicamentos tiram da nossa história? Eu consigo entender também que no momento da depressão, a gente pega o medicamento porque senão os pensamentos intrusivos acabam levando a gente a ficar com pensamentos de ordens mórbidas, ou seja, com pensamentos suicidas. Isso é muito mal. Então, em alguns casos, de fato, a gente tem que começar com medicamento, mas não é só o medicamento. Por isso que eu trouxe, o remédio não é milagroso. Você, quando toma um medicamento, tem que saber que tá tomando de uma forma consciente. E ela fala que não há comprovação científica. Ela é psiquiatra, gente, ela é psiquiatra, tá? Não há comprovação científica para o uso de medicamentos antidepressivos que tragam para a pessoa realmente uma saída do quadro. Lembrando que os medicamentos antidepressivos foram criados para tuberculose em 1952. A partir dali, perceberam que as pessoas com tuberculose representavam maior... Olha, elas ficavam mais animadas. Então, que tal usar isso para as pessoas que estão tendo esgotamento mental, que na altura era isso que chamava? E aí começou as pessoas a tomar um antidepressivo. Então, muita gente começou tomando, e há 40 anos atrás, tinham pessoas que olhavam para uma amiga que estava tomando medicamento e pediam aquele medicamento e tomavam o medicamento da amiga e depois ficavam viciadas. Quantas vezes isso não aconteceu? De você começar com medicamentos de colegas, de amigos, porque você estava passando por uma fase difícil. E aí, de repente, você passou por todo esse turbilhão e hoje está com depressão e ansiedade. Do TikTok perguntou para mim, sem uso de medicamento é possível? Sim, é possível. Eu tenho imensos casos de mulheres que conseguiram sair sem uso de medicamentos. Outras tantas também
que tomavam medicação e que conseguiram, dentro desse acompanhamento, não só sair do estado de medicamentoso, ou seja, deixar o medicamento de lado, como também superar a ansiedade e a depressão, tá? Num tempo muito menor do que vocês imaginam. A maior parte dos meus acompanhamentos são acompanhamentos de 2 meses. E ao fim de 2 meses, essa mulher já voltou a sair, já voltou, mesmo com fobia social. Eu tive muitos casos de fobia social, de toque, de agorafobia, de pessoas com estresse pós-traumático, pessoas que tinham depressão bipolar e que conseguiram sair dos quadros com um tempo de 1 mês e meio. Esquizofrenia também faz parte de doenças mentais, tá? Mas aí é preciso entender qual é o quadro dessa esquizofrenia, tá bem, Cris? Falei para vocês agora da Joana, e estava falando que a Joana, ela traz essa questão da ineficácia dos medicamentos, mas ela traz também um alerta. A indústria farmacêutica tem crescido imenso à base dos medicamentos mais vendidos. Os medicamentos antidepressivos e ansiolíticos são os terceiros medicamentos mais vendidos em todo o mundo. Os terceiros medicamentos. Só perde para diabetes e doenças cardiovasculares. Não é muito sério? Não é muito sério a gente pensar nisso. E daí eu quero dizer uma coisa. Cada vez que um médico, e isso vocês conseguem encontrar facilmente na internet, isso que eu estou trazendo aqui para vocês, eu até tenho uns vídeos que de vez em quando eu mostro para vocês. A indústria farmacêutica paga para cada médico uma porcentagem daquele medicamento que ele receita para você. Os medicamentos que ele receita para você, ele ganha uma parte. Ele não precisa, ele mal passa a receita. Quando chega na farmácia, a farmácia pega o CRM dele e coloca dizendo que a venda veio daquele CRM e a partir daquele momento ele recebe uma bonificação. Além dessa bonificação, ele é convidado a participar desses simpósios caríssimos e gratuitos em que ele não paga nada para conhecer os novos medicamentos. Então, infelizmente, nós sabemos que nós estamos refém de uma máfia, posso chamar assim, espero que essa live não caia, mas de uma máfia onde a nossa saúde está cada vez mais prejudicada e os bolsos cada vez mais cheios da indústria farmacêutica. O crescimento da indústria farmacêutica só no período do corona foi enorme por conta dessa mesma questão, tá bem?